Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo prepara acordo, Tricolor aí tem planos para se acertar com o agente de ex-zagueiro do Tricolor. Te conto também sobre os números de Arboleda, que vem decepcionando, mas não surpreendendo a ninguém. Neto detona, Lucas Moura expõe números, salários e etc. Demissão de Dorival Júnior, o que a diretoria do São Paulo pensa a respeito? Vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora, fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal e se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também o sininho das notificações aí, fechou? Cupom BACON10 para você que comprar uma camisa do São Paulo, roupa casual para academia, bonés, calçados, acessórios, agasalhos e muito mais. Inclusive essa camisa que eu tô usando aqui por debaixo dessa blusa, essa aqui é da Penalty, ó, como vocês podem ver, essa aqui é da Penalty, ó. Eu comprei lá na Centauro, as camisas na Centauro lá são excelentes, cara. A camisa assim é dry fit, né, que fala. Pô, são espetaculares, tá? Com o cupom BACON10 você tem 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro. Não tem só camisa, só roupa, só calçado, tem de tudo. Tem roupas íntimas, tem também equipamentos esportivos, por exemplo, bicicleta, patins, patinete, bicicleta ergométrica, tem esteira, tem várias coisas, tem suplementos e muito mais. Tudo se encontra lá na Centauro. Não se esqueçam de aplicar o cupom BACON10, fechou? Bom, o elenco do São Paulo viajou ontem de tarde para a Bolívia, mas a delegação não ficou em La Paz. Foi primeiro para Santa Cruz de la Sierra, aí depois vai para La Paz no dia do jogo, horas antes do jogo, na verdade, já que o jogo é hoje, né? É a primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Arthur, com dores no adutor, não viajou, segue o tratamento aqui na capital. Em contrapartida, Dorival Júnior convocou o Rian Francisco, que viajou com a delegação, e também o Isaac, outra joia de Cotia. Ainda não sabemos a escalação para o jogo de hoje, tá? Mas a tendência ali é que seja praticamente o mesmo time que enfrentou o Grêmio. Os jogadores que estiverem bem fisicamente vão jogar. Assim, a provável escalação do Tricolor para o jogo de hoje é Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Arboleda e Sabino na zaga, ou Osório, na verdade, na zaga, né? O Sabino pode entrar, mas não é certeza. Ou ainda na lateral esquerda, Danielzinho, Marcos Antônio e Pablo Maia no meio. Pode ser que o Bobadilla ganhe a posição, tá? No lugar do Pablo Maia, Luciano, Caleri e Ferreira no ataque. Apresentado ontem oficialmente como novo reforço do São Paulo, Iago Borduc, lateral esquerdo, foi relacionado e está à disposição do técnico Dorival Júnior, assim como o Aurélio Buta e também o Newton. Você está confiante na vitória do São Paulo hoje? Comente aqui abaixo o seu palpite. E quero saber se você está confiante que o São Paulo vai conquistar essa Copa Sul-Americana. Aliás, o que eu acho engraçado é que saiu uma matéria na ESPN, olha só o que diz aqui a matéria, ó. São Paulo reconhece a luta no momento, reconhece que a luta no momento é para chegar a 45 pontos e se salvar de um possível rebaixamento. Eu acho bem engraçado, sabe por quê, rapaziada? Porque esse cidadão aqui, ó, esse cidadão disse isso aqui, ó. A prioridade do Brasileirão é lutar até dezembro, não? Acaba em dezembro. A prioridade do Brasileirão, no meio, temos a possibilidade de ir para as quartas de Paulistão, Sul-Americana, vemos. Prioridade são 45 pontos. No meio acontecem coisas. Vamos a ver os moleques que vêm se têm uma boa adaptação a estos. Vamos a ver se temos reforços. Una adaptación. O foco está nos 45 puntos. ¿Cuándo vamos a alcanzar 45 puntos? Tenemos toda a temporada para fazer. Acho que jogando assim, focalizados assim, vamos a chegar, né? E vamos a fazer ainda mais pontos. Como o Crespo deixa claro que a briga é pelos 45 pontos, mas ele acreditava que ia conseguir até mais. Mas só que a briga era os 45 pontos. Por ele ser sincero, ele foi demitido. E eu digo que é engraçado porque agora que o São Paulo reconhece que a luta é para os 45 pontos, o Crespo avisou lá atrás. E o senhor Macis, o senhor Rafinha, o senhor Rui Costa demitiram o cara. Esculhambaram o cara falando que não, isso não pode ser discurso pro São Paulo, porque o São Paulo é tricampeão do mundo, porque não sei o que, porque aqui tem que brigar por título. Eu ganhei título com salário atrasado. Agora vocês estão... A água bateu na bunda, né, Rafinha?
Você, Rafinha, você, Macis, vocês dois, porque vocês ainda estão aqui, o Rui Costa já foi demitido, mas vocês dois deveriam vir a público e pedir desculpas para o torcedor, implorar as desculpas do torcedor São Paulino e pedir desculpas publicamente ao Crespo, porque o Crespo avisou lá atrás que a meta do São Paulo era os 45 pontos e foi demitido por ser sincero. Você, Rafinha, você, Macis, vocês deveriam ter vergonha na cara. O que vocês fizeram com o São Paulo? Vocês acabaram com o ano de São Paulo, vocês destruíram o ano do São Paulo. A troco do quê? Não sei, de uma soberba, de um orgulho, de um ego que foi ferido porque o Crespo falou a realidade, porque o Crespo sabia das limitações desse elenco. O Luciano falou lá atrás que o São Paulo teria um dos anos mais difíceis e que precisaria do torcedor, porque seria um ano muito difícil. O que ele ganhou? Renovação de contrato até 2028. O Crespo falou a mesma coisa praticamente, ganhou a demissão. Enfim, né? Bom, São Paulo de Dorival Júnior está em péssima fase, não vence há 8 jogos, né? A única vitória do Dorival em sua terceira passagem pelo São Paulo foi contra o fraquíssimo Boston River na Copa Sul-Americana. O torcedor tá preocupado, com razão, temendo o rebaixamento, né? Os números de Dorival Júnior são piores do que os de Roger Machado. O Roger saiu do São Paulo com 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 49% dos pontos já é ruim, mas Dorival, com menos jogos, consegue ter um aproveitamento ainda pior. 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 28,5% dos pontos. Os números são péssimos. Nem era pro Dorival ter vindo e eu avisei lá atrás que não era pra ter vindo. Quem acompanhou o Dorival, o Corinthians do Dorival Júnior, sabe que não era pra ele ter vindo. É mais com um salário altíssimo, né? Apesar dos números ruins, o São Paulo não cogita demitir o Dorival Júnior não, tá? O treinador segue prestigiado pela alta cúpula são paulina e um dirigente do tricolor teria dito o seguinte, abre aspas: nunca cogitamos a possibilidade de demitir o Dorival. São Paulo tem um dos melhores técnicos do futebol brasileiro e vamos dar a volta por cima trabalhando juntos, fecha aspas. Além dessa tal confiança, a multa rescisória do Dorival é alta, né, rapaziada? Isso também é levado em consideração para a não demissão. Fora que estão pagando as multas do Crespo e do Roger ainda. Pagar mais uma multa seria bizarro. Você acredita que com o Dorival Júnior São Paulo vai dar a volta por cima? Comente aqui abaixo. Vale lembrar que essa mesma confiança que esse dirigente fala, eles também tinham no Roger Machado, né? E demitiram o cara. Enfim, fato é que se o Roger tivesse esses números do Dorival, a torcida estaria esculhambando o Roger Machado, né? Mas enfim, vamos ficar por aqui, né? Um dos principais erros de Dorival Júnior foi reintegrar o Arboleda. Todos sabem que o zagueiro simplesmente cuspiu na cara do clube, do torcedor e por aí vai. Arboleda foi reintegrado e logo no primeiro jogo já assumiu a titularidade novamente. E nos 3 jogos que o São Paulo fez pós-Copa do Mundo, ele jogou as 3. Mesmo com a sequência, os números dele não convencem, tá? Segundo o SofaScore, a Arboleda soma 8 desarmes, 6 interceptações, 20 cortes em 3 jogos, média de 6,7 pontos, venceu 19 duelos de 28 disputados, 68 de eficiência, 68%, né? Nos duelos aéreos foram 15 vitórias, alcançando 53% de aproveitamento. Os números não são nada demais, atuações muito menos, né? Além de tudo, o Arboleda falhou em 3 gols. Na verdade, nos 3 jogos que o São Paulo fez, o Arboleda falhou em 3. Ele teve 3 falhas nos 3 jogos, pelo menos 3 falhas, né? Ele falhou em todos os jogos. No jogo contra o Grêmio fica claro, né? A falha dele, mais uma vez, marcando ninguém, marcando o vento, como sempre. Mesmo assim, ele será mantido no time, pois o Dorival Júnior é paneleiro e não vai colocar os moleques da base de Cotia pra jogar. Pelo contrário, para colocar o Domingos Duarte, que veio aí como reforço europeu, né? Ele vai tirar o Osório, obviamente. O São Paulo tá perdido, gente. E o Lucas Moura segue em evolução em relação à sua recuperação. Seu contrato com o São Paulo é válido até o final deste ano apenas. E a diretoria já definiu que quer renovar o vínculo do jogador. Existe uma grande expectativa em relação ao acordo com o atleta. Aliás, nos bastidores dizem que a renovação será fechada sem grandes problemas, sem dificuldades. O craque Neto, no entanto, nos últimos dias vem fazendo duras críticas ao Lucas Moura, né? Em seu programa, ele puxou até os números do jogador desde sua volta em 2023 e de acordo com o levantamento, o Lucas fez até aqui 109 jogos, 25 gols, 10 assistências, 504 dias fora por lesão, em 91 jogos perdidos. O Lucas perdeu quase o mesmo tanto de jogos que jogou, né? Os números são quase os mesmos. O atacante recebe
R$1.800.000 de salários, luvas, direitos de imagem, entre salários, luvas e direitos de imagem. Durante os 3 anos que ele tá aqui, desde que voltou, já embolsou mais de R$63 milhões. E com a renovação, se for fechada, o Lucas passará a ganhar um salário de mais de R$2 milhões por mês com toda certeza. Sabendo desses valores, você ainda é a favor da renovação de Lucas Moura? Comente aqui abaixo. Nos últimos dias, São Paulo perdeu mais uma ação na justiça, tá? Agora em relação à venda de Beraldo ao Paris Saint-Germain. Em 2023, um agente acionou a justiça contra o São Paulo cobrando 4% do valor total da venda. A justiça concedeu vitória a esse agente e o São Paulo agora corre para fazer o pagamento da dívida. Dívida essa na casa dos 800 mil euros, R$4.700.000. O São Paulo não tem condições de pagar essa dívida à vista agora, por conta disso a diretoria quer negociar com esse agente. Aí a ideia é parcelar a dívida em algumas vezes, tá? Fontes afirmam que o São Paulo, abre aspas, conta com a boa vontade do empresário, fecha aspas. São Paulo já assumiu que perdeu essa ação, né? E agora tentará o acordo. Vale lembrar que São Paulo, que o Macis vai adiantar R$140 milhões do acordo com a Ticketmaster. Esse valor vai ajudar bastante o clube a pagar dívidas, acertar contratações e também pagar ao agente do Beraldo, né? Em relação à Ticketmaster, o contrato precisa ser aprovado no Conselho Deliberativo, o que ainda não aconteceu, não tem nem data para isso acontecer, né? Enfim, o clube segue enfiado em dívidas, precisa de um aporte financeiro urgente, cara. Adiantar receitas não é a melhor solução, o São Paulo precisa de um aporte, claro. Também não é a melhor solução, mas precisa de alguém que gere. A verdade é que o São Paulo precisa de uma SAF urgente. Poucas ideias, né? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo e é nóis. Fui!